Para alguns, o caos pode ser interpretado como aleatoriedade. Para outros, algo com padrão desconhecido, mas até mesmo como um final de semestre. Mas matematicamente, o que significa caos? Oi, bonitos! Aqui quem fala é a Julia Jacoldi, a matemaníaca. E aqui quem fala é Fernando Lenarduzzi. E meu trabalho é estudar o caos. E se você é um entusiasta dele, já curte o vídeo e se inscreve no canal. Quando começamos a estudar alguns fenômenos da natureza, a gente sempre começa estudando algo simples, que são descritas por equações simples, como por exemplo o movimento de uma fruta caindo de uma árvore, ou um animal esférico que está no vácuo, que está correndo na savana sem atrito. Mas a pergunta aqui é, conforme esse fenômeno vai ficando cada vez mais complexo, será que essa equação também vai ficando mais complexa? A nossa intuição diz que sim. Por exemplo, em física, a equação que descreve o movimento sem aceleração é mais simples do que a equação que descreve o movimento acelerado. Então, quanto mais difícil o fenômeno, mais difícil a equação. Mas será que só o complexo gera o complexo? A contramão do senso comum, dinâmica diz que coisa simples é capaz de gerar estrutura extremamente complexa. Com uma equação bem simples, você consegue produzir o imprevisível, produzir caos. Há tempos se fala do caos. Inclusive para civilizações antigas, ele significava o medo do homem pelo desconhecido. Mas atualmente, o que significa o caos? Caos. Caos. Substantivo masculino. 1. Vazio primordial que teria precedido a criação do universo. 2. O estado que predomina a confusão e o desequilíbrio. 3. Confusão, perturbação mental. 4. Comportamento imprevisível e aparentemente aleatório de um sistema determinista que é extremamente sensível a mudanças dos parâmetros iniciais. A matemática se interessa por caos, tanto que tem uma sub-área da matemática para estudar esses sistemas que são altamente sensíveis a pequenas mudanças, que fica mais próximo da última definição do Aurélio. Será que o bater de asas de uma borboleta no Brasil pode causar um tufão no Texas? O estudo da mecânica celeste estava com tudo no final do século XIX com o matemático Henri Poincaré. Ele propôs uma nova maneira de trabalhar com as equações que previam o movimento das coisas. Essa nova maneira, ela sugeria que você não precisasse manipular essas equações, resolver essas equações para você conseguir descrever o movimento. E às vezes nem mesmo saber essa equação propriamente dita. E essa é a essência do estudo da dinâmica, o simples ser capaz de gerar o complexo. Mas afinal, o que é uma dinâmica? Uma dinâmica precisa de 3 elementos. 3? 3. O primeiro é um espaço. Espaço? O que significa isso? Um espaço é um conjunto que vai ter os pontos que a gente quer estudar. Ah, tá. E o 2? Uma função. O que é isso? É uma regra do espaço nele mesmo. Tá, então você vai, colocar uma regra num ponto e vai dar outro ponto. Isso, a gente vai pegar o ponto, aplicar a regra e o ponto vai mudar de lugar. Show. E o terceiro? O terceiro é iterar, que é o que faz o sistema ser dinâmico. Ô louco, mas o que significa isso? Significa que eu vou pegar o ponto, vou aplicar a regra. Aí eu vou pegar o ponto que saiu e vou aplicar a regra de novo. Aí eu vou pegar o ponto, aplicar a regra de novo. Tá, tô entendendo, mas me explica melhor, dá um exemplo. Tá, então vamos considerar o nosso espaço como se fosse o conjunto dos números reais. E a nossa regra vai ser a função do espaço. No espaço, que a cada ponto, a gente pega o ponto e divide por 3. Tá bom, então vamos supor que eu peguei o 0. Tá, o que acontece se a gente olhar pro 0? Eu vou dividir o 0 por 3. Porque é a regra, né? Porque é a regra, e vai dar 0. E aí iterar tem que fazer de novo. Tem que fazer de novo, então tem que pegar o 0 e dividir por 3 e vai dar 0 de novo. Mas vai dar sempre 0. Isso, o 0 fica parado. Então qual que é o nome disso? O 0 é ponto fixo. Tá, achei ok. E se eu olhasse o 1 agora? Ah, o 1 é o seguinte. O 1 eu tenho que dividir ele por 3. Porque Então, é a regra, tudo bem. A regra é 1 dividido por 3, a primeira vez. Aí eu tenho que aplicar... De novo, né, essa regra? Tem que aplicar a regra de novo. Então é 1 dividido por 3, dividido por 3, que dá 1 sobre 9.
Show. Aí a gente aplica de novo a regra. Se eu aplicar a regra um monte de vezes, N vezes, Tá. eu vou ter que o 1 vai para 1 dividido por 3 elevado a N. Nossa, mas esse número aqui embaixo tá dando um número bem grande, então significa que tudo isso daqui vai estar cada vez diminuindo. Cada interação vai ficando menor. Isso. Esse é o gráfico da regra. Eu vou pegar um e vou olhar o resultado dele no gráfico da regra. Aí eu olho na identidade e desço. Aqui eu vou ganhar um número de novo. Então eu olho o resultado dele na regra. E o que está acontecendo é que eu estou diminuindo, indo para o zero. Tá, isso é comum, mas se eu fizesse com 2, com 3, com 4, com os outros números? Não importa o número que você escolha, quando eu aplicar e for repetindo o processo, eu estou indo para o zero. Então, qualquer número que você pegar, a hora que você vai aplicando, ele vai ter o futuro lá no zero. E vale fazer a mesma coisa para os números negativos. Fica aí de teste para vocês. Mas e se a gente deixasse a regra um pouco mais sofisticada? Mas não mais difícil do que um x², por exemplo. Será que isso seria suficiente para produzir um comportamento caótico? Se a regra agora fosse f de x igual a x² menos 3. Tá ficando interessante, hein? Só essa mudança já fica mais difícil. Se a gente olhasse, por exemplo, o ponto meio mais raiz de 13 sobre 2. Tô achando você sacana. Então eu tô vendo onde você quer chegar com isso, Fernando. O que a gente acontece se inteirar uma vez isso aí? Vamos aplicar a regra nele, que é a mesma coisa de fazer o seguinte. Se a gente aplicar a regra no meio mais raiz de 3 sobre 2, é meio mais raiz de 3 sobre 2 ao quadrado menos 3, que é a mesma coisa dessa equação, que ainda dá meio mais raiz de 13 sobre 2. Sabia que você estava fazendo isso. Ou seja, o meio mais raiz de 13 sobre 2 é ponto fixo. Vamos deixar pro pessoal o desafio deles descobrirem como a gente descobre o ponto fixo da função da dinâmica? Fica a pergunta aí de como faz o ponto fixo da função. E é o seguinte, vale testar também que o meio menos raiz de 13 sobre 2 também é ponto fixo. Show, achei sacana, gostei. E se fosse o 1? O 1 também tem especial. Se a gente viesse e olhasse o 1, o que é aplicar a regra no 1? É 1 ao quadrado menos 3, que é igual a menos 2. Para ser dinâmico a gente precisa inteirar mais uma vez. Isso. Só com esse menos 2 agora, né? Então vamos aplicar a regra no menos 2. Tá. É menos 2 ao quadrado menos 3, que é igual a 1. Mas voltou pra cá. Voltou. E aí se eu aplicasse de novo ia dar menos 2, se eu aplicasse de novo ia dar 1. E esse... Meu Deus, gostei. O 1 é ponto periódico. Porque ele tá sempre, depois de uma certa quantidade de passos, ele volta pro inicial. Exatamente. Entendi, nesse caso 2 passos. Isso. Show. Então, vamos brincar com algumas outras órbitas agora, para ver o que acontece se eu sair iterando igual a gente fez no caso da reta. Beleza, então você vai pegar uns pontos aqui, jogar no gráfico, olhar na identidade e vamos ver pra onde eles vão, é isso? Isso. Show. Vamos escolher uns pontos diferentes do gráfico e ver o que acontece. Beleza, top. O que acontece é que eu peguei 2 pontos pertinhos. Esse daqui, comecei a iterar, ele rodou um pouquinho, depois saiu e foi embora. E um bem pertinho, comecei a iterar, ele bateu aqui e ficou preso aqui dentro. Eles são tipo vizinhos e eles têm comportamentos muito diferentes. Exatamente. E com isso dá pra entender o que o Edward Lorenz diz sobre o caos, né? Que quando o presente determina o futuro, mas o presente aproximado não determina aproximadamente o futuro. Exatamente, 2 caras são pertinho, foram ficando muito longe bem rapidinho. E essas são quase todas as coisas que a gente precisa para definir o que é ser caótico. Um sistema dinâmico para ser caótico precisa de 3 coisas. A primeira é a sensibilidade nas condições iniciais. 2 caras que começam pertinho, uma hora ficam longe. A segunda é densidade de pontos periódicos, ou seja, todo mundo tem um vizinho que roda e volta nele mesmo. A terceira é transitividade. Significa que quase todo mundo fica vizinho de todo mundo. E aqui tá a bagunça. Ou melhor, o caos. Essas 3 propriedades dizem que se sairmos de qualquer lugar, vamos passar para outro lugar. Que perto de pontos complicados tem pontos simples e que 2 órbitas que começam perto se afastam alguma hora. E o mais louco é que o exemplo, que tem como regra x² menos 3, vai ser caótico só dentro de um fractal chamado conjunto de Cantor. Embora caos pareça aleatório, o conjunto de Cantor determina exatamente o que acontece dentro desse lugar caótico. Por mais intuitivo que pareça, ele não é aleatório, ele é determinístico. O caos engana a nossa intuição, porque uma vez que a gente entra no caos, o caos persiste e você não destrói o caos, porque o caos é estável. É como um quarto muito bagunçado. Se você for lá e tirar uma camiseta,
o caos continua ali. Você precisa de muito esforço para destruir o caos. Será que um simples bater de asas de uma borboleta no Brasil causa um tornado no Texas? Lawrence era um matemático que estudava os modelos de previsão do tempo. E um certo dia ele resolveu refazer uns cálculos e ao invés de colocar a precisão total de uns números iniciais, ele colocou simplesmente 3 casas decimais a menos. Bom, ele foi tomar um café, quando ele volta, olha pro computador, tava tudo muito diferente. Sua primeira reação foi achar que seu computador estava quebrado. Mas quando ele começou a olhar com mais precisão, com mais afinco, ele começou a perceber que, na verdade, os primeiros momentos estavam acontecendo coisas muito similares. E a cada 4 dias tinha uma mudança de uma casa decimal. Então aquela pequena diferença inicial fazia com que depois de 2 meses a gente tinha um cenário completamente diferente. E isso é exatamente o efeito borboleta. O que o efeito borboleta diz não é que o bater de asas de uma borboleta tem força suficiente para causar um tufão no Texas. O que o efeito borboleta diz é que uma pequena mudança nas condições iniciais do bater de asas de uma borboleta cria um efeito cascata que poderia ocasionar um tufão no Texas. Se a borboleta não tivesse batido as asas, talvez este tornado não aconteceria. Existem algumas outras definições de causa que a gente apresentou aqui. É uma das mais famosas, apresentada por Robert Devane. Essas definições elas são usadas não só na matemática, mas em muitas outras áreas. Mas e se a gente tivesse começado esse vídeo um pouquinho diferente? Será que a gente tinha chegado até aqui? Será que a gente estaria aqui? E se você gosta do conteúdo da Juju e quiser apoiar ele com, sei lá, pelo menos R$2 por mês, é só clicar no primeiro link da descrição, assim como todas essas pessoas que estão passando aqui contribuem com o canal da Juju. Bom, eu vou deixar aqui outros vídeos para vocês clicarem lá e se divertirem com a matemática também. E é isso. Beijinhos. Bons estudos.